Seção 7ª. Dos tribunais e juízes militares. Art. 122. São órgãos da Justiça Militar. I. O Superior Tribunal Militar. Segunda, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo e 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Segunda, 2, por escolha paritária, dentre juízes auditórias e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Art. 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção 8ª. Dos tribunais e juízes dos Estados. Art. 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Segundo, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Terceiro, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarto, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexto, o Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sétimo, o Tribunal de Justiça instalará justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Capítulo 4. Das funções essenciais à Justiça. Redação dada pela Emenda Constitucional número 80, de 2014.
Seção I. Do Ministério Público. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Primeiro, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Segundo, ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceiro, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarto, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do terceiro. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quinto, se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do terceiro, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sexto, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 128. O Ministério Público abrange: I. O Ministério Público da União, que compreende: A. O Ministério Público Federal. B. O Ministério Público do Trabalho. C. O Ministério Público Militar. D. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segunda, os Ministérios Públicos dos Estados. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Segundo, a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Terceiro, os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Quarto, os procuradores-gerais nos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Quinto, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros. E, as seguintes garantias. A. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. C. Irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39,
4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, x e 11, 150, segunda, 153, terceira, 153, segundo, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, as seguintes vedações: a. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. B. Exercer a advocacia. C. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E. Exercer atividade político-partidária, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. F. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexto, aplicar-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, v. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público. E. Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. Segunda, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Terceira, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Quarta, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. V. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Sexta, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Sétima, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Oitava, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Nona, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Primeiro, a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Segundo, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro, o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarto, aplicar-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, a distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Art. 130-A.
O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E o Procurador-Geral da República, que o preside, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, 3 membros do Ministério Público dos Estados, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarta, 2 juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexta, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro, os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarta, rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, 11. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro, o Conselho escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.
incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarto, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Seção 2ª. Da Advocacia Pública. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Art. 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Primeiro, a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Segundo, o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Terceiro, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Art. 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Seção 3ª. Da Advocacia. Redação dada pela Emenda Constitucional número 80, de 2014. Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Seção 4ª. Da Defensoria Pública. Redação dada pela Emenda Constitucional número 80, de 2014. Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 8 do art. 5º desta Constituição Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 80, de 2014. Primeiro, lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, segundo. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.
Terceiro, aplicar-se o disposto no segundo às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 74, de 2013. Quarto, são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso 2º do art. 96 desta Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 80, de 2014. Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2ª e 3ª deste capítulo serão remunerados na forma do art. 39, 4º. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Título V. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Capítulo I. Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção I. Do Estado de Defesa. Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Primeiro, o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: i. Restrições aos direitos de a. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. b. Sigilo de correspondência. c. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Segunda, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Segundo, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Terceiro, na vigência do estado de defesa. E, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Segunda, a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Terceira, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Quarta, é vedada a incomunicabilidade do preso. Quarto, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Quinto, se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de 5 dias. Sexto, o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Sétimo, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção 2ª. Do estado de sítio. Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de i. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Segunda, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Art. 138.
O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Primeiro, o estado de sítio, no caso do art. 137, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior, no do inciso 2º, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Segundo, solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Terceiro, o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Obrigação de permanência em localidade determinada. Segunda, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Terceira, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Quarta, suspensão da liberdade de reunião. Busca e apreensão em domicílio. Sexta, intervenção nas empresas de serviços públicos. Sétima, requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção 3ª. Disposições gerais. Art. 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus exequaturs ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2. Das Forças Armadas. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Primeiro, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Segundo, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Terceiro, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Segunda, o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso 16, alínea C, será transferido para a reserva, nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014.
Terceira, o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso 16, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 77, de 2014. Quarta, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, incluído pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. V. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos, incluído pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Sexta, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, incluído pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Sétima, o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior, incluído pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Oitava, aplicar-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos 8ª, 12, 17, 18, 19 e xxv, e no art. 37, incisos 11, 13, 14 e 15, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso 16, a linha C, redação dada pela Emenda Constitucional número 77, de 2014. X. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Incluído pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Primeiro, às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Regulamento. Segundo, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Regulamento. Capítulo 3º. Da Segurança Pública. Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I. Polícia Federal. Segunda, Polícia Rodoviária Federal. Terceira, Polícia Ferroviária Federal. Quarta, Polícias Civis. V. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Sexta, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Primeiro, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se à redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.
e apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Segunda, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Terceira, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarta, exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destinar-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destinar-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Quinto, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 5 graus A. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Sexto, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Sétimo, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Oitavo, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nono, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do 4º do art. 39. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, incluído pela Emenda Constitucional número 82, de 2014. E compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, e, incluído pela Emenda Constitucional número 82, de 2014. Segunda, compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 82, de 2014. Título 6º. Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Do Sistema Tributário Nacional. Seção I. Dos Princípios Gerais. Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. I. Impostos. Segunda, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Terceira,
contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Primeiro, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Art. 146. Cabe à lei complementar e dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Segunda, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Terceira, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, segunda, das contribuições previstas no art. 195, e 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3º, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. E será opcional para o contribuinte, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Quarta, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Art. 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Segunda, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, terceira, b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, terceira, e 150, e terceira, e sem prejuízo do previsto no art. 195, sexto, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Primeiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, vigência. 1 graus A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, vigência. 1 graus B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no 1 graus A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, vigência. 1 graus C. A contribuição extraordinária de que trata o 1 graus B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, vigência. Segundo as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. E, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Segunda, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, poderão ter alíquotas, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. A de valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. B. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Terceiro, a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Quarto, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Art. 149. Aos municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, e terceira. Incluído pela Emenda Constitucional número 39, de 2002. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Incluído pela Emenda Constitucional número 39, de 2002. Seção 2ª. Das limitações do poder de tributar. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Segunda, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Terceira, cobrar tributos. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
b. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, vide Emenda Constitucional número 3, de 1993. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Quarta, utilizar tributo com efeito de confisco. V. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Sexta, instituir impostos sobre, vide Emenda Constitucional número 3, de 1993. A. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. B. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a lazer. Incluída pela Emenda Constitucional número 75, de 15 de outubro de 2013. Primeiro, a vedação do inciso 3º, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, e, 153, e, segunda, quarta e v, e 154, segunda, e a vedação do inciso 3º, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, e, 153, e, segunda, terceira e v, e 154, segunda, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, terceira, e 156, e. Redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Segundo, a vedação do inciso 6º, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Terceiro, as vedações do inciso 6º, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Quarto, as vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Quinto, a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Sexto, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, segundo, 12-G. Redação dada pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Sétimo, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Incluído pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Art. 151. É vedado à União.
e instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Segunda, tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Terceira, instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.